Você é uma pessoa que se interessa por autoconhecimento? Se sim, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque sem entender esse princípio, essa base do que é o ser humano, porque o autoconhecimento nada mais é do que o conhecimento do que é o ser humano. Se você não entende isso, que eu vou te explicar, você não vai entender nada sobre nenhum outro assunto relacionado ao autoconhecimento. E eu vou te explicar isso de uma forma muito interessante através de uma história que eu li no conto de Tolstói, acho que é assim que fala. O livro que chama Senhor e Servo e Outras Histórias. São 3 histórias nesse livro e a última história é a história que eu vou utilizar para explicar para vocês o que acontece no final dessa história. Ela resume o que é o ser humano em uma linha, em uma frase. Por isso que a literatura é muito bom para a gente estudar e se autoconhecer, porque através das histórias, das palavras, a gente enxerga a realidade. Então essa história é o seguinte, é um homem que ele era um comerciante, ele tinha uma família e ele saiu para trabalhar. Ele foi trabalhar, ele foi fazer uma viagem e nessa viagem ele ficou hospedado num lugar que aconteceu um assassinato. Mataram uma pessoa lá, no quarto ao lado dele, e ele não ficou sabendo. Ele saiu ali desse hotel e foi em direção ao seu destino. E no momento que ele fez uma parada, a polícia parou ele e pediu para fazer uma revista nas suas coisas, na bolsa. E nessa bolsa eles acharam uma faca ensanguentada que era compatível com o sangue, era compatível com o assassinato que tinha acontecido no mesmo hotel que ele estava. Ou seja, quem matou aquele cara implantou as provas dentro da bolsa dele e ele foi preso injustamente por conta disso. E aí na prisão, nos primeiros meses ali a família ia visitar e tudo mais, mas ele acabou sendo abandonado pela família, ficando solitário na prisão e ele se tornou um homem muito quieto, muito reservado, solitário, mas ele tinha uma fé ali muito grande em Deus, ele acreditava que ele não estava só. E os anos foram se passando, ele era um senhor muito respeitado, foi se tornando um senhor muito respeitado ali na prisão, tanto pelos outros prisioneiros quanto pelos agentes ali. Até que um certo dia chega um prisioneiro novo. Um prisioneiro novo entra fazendo uma algazarra ali na prisão. E as pessoas começam a perguntar onde ele é, o que aconteceu. E ele fala que veio lá da cidade de onde esse homem que foi preso injustamente morava. E aí ele pergunta da família dele, pergunta como estavam lá as coisas e se por acaso ele já tinha ouvido falar no nome dele, mas ele não se identificava como o homem que tinha sido preso injustamente. Ele fala sim, o pessoal lá daquela família, cada um foi para um canto e aquele homem foi preso injustamente e ele foi preso injustamente por minha culpa, porque foi eu quem matei o cara e eu que implantei as provas dentro da bolsa dele. Beleza, ele descobriu então que aquele cara foi o responsável por ele estar preso ali muitos anos, injustamente. E aí esse cara que fez toda essa sacanagem, ele estava tentando fugir da prisão. Ele estava cavando um buraco lá e o homem que foi preso injustamente, ele viu, ele percebeu. E aí o rapaz falou assim pra ele, ó, não conta nada pra ninguém que eu te ajudo a sair daqui, te ajudo a escapar também. No dia seguinte, os agentes penitenciários descobriram que ele estava tentando fugir. Na verdade, descobriram que estavam tentando fugir, que estavam cavando um buraco e eles queriam saber quem que era o responsável, quem que estava fazendo isso. E o único que sabia era o homem que foi preso injustamente. E ele sabia que foi o responsável pela própria prisão dele. Aí os guardas reuniram lá todos os presidiários e começam a fazer questionamentos, tentando descobrir quem foi o responsável por cavar o buraco. E aí até que chamam ele, porque ele tinha a fama de ser um homem justo, um homem que não mentia. E falaram, ó, se você sabe quem é, por favor, fala pra gente. Quem que é o responsável por estar fugindo aqui, senão todos vão ser punidos. E ele não disse.
Não diz quem foi. Então, beleza, os policiais liberam eles. E aí o cara vai falar com ele. E aí ele fala, ó... E ele descobre que ele foi preso justamente por conta dele. Nisso, esse cara que fez toda essa sacanagem, ele começa a chorar e implorar por perdão, ajoelhado, fala assim: por que você não me entregou? Você podia ter se vingado, você podia ter me entregado. Por que você fez isso? Eu me arrependo muito de ter feito todo esse mal para você. E você podia ter tido a chance de se vingar e você não fez. Por que você, né, teve essa generosidade comigo? Ajoelhado, chorando. E aí a frase que resume tudo o que é o conhecimento, ou esse verdadeiro autoconhecimento, ele fala assim, ó: Deus há de te perdoar. Quem sabe eu não teria feito 1000 vezes pior. Quando eu li isso, eu falei, caraca, que forte. E por que isso resume o que é autoconhecimento? Pessoal, o autoconhecimento é entender que o ser humano, ele tem a potência de ser um Hitler. O que é a potência? É a possibilidade de ser uma pessoa muito má, um Hitler, enquanto a mesma possibilidade de ser um santo, um São Francisco, uma Madre Teresa. Enquanto eu posso ser uma Madre Teresa de Calcutá, eu posso ser uma filha que assassina os pais. Você entende que isso não diferencia a gente. Eu posso ser aquele que trai a minha esposa, eu posso ser aquele fiel, eu posso ser o assassino de crianças e eu posso ser um santo que cuida de crianças, entende? Dentro de nós tem essa possibilidade. E quando a gente não enxerga isso, quando a gente se coloca tanto como bonzinho demais, como se dentro de nós não tivesse a capacidade do mal, isso não é um autoconhecimento sincero. Não existe humildade aí de entender que nós podemos ser muito ruins, maus mesmo, e também a pessoa que se coloca como muito ruim, muito baixa autoestima, inferior demais. Não, também existe dentro de cada pessoa a possibilidade de ser grande, de ter uma alma grande, de ser um santo, de ser um sábio, de ser uma grande pessoa nobre, justa. Essa possibilidade está aberta para todos nós. E o verdadeiro conhecimento passa primariamente por isso, de entender que dentro de nós existe essa potência. E vai depender da escolha que cada um de nós vamos ter diante da vida, né? A gente pode escolher ser ruim, muito ruim mesmo. Dentro de nós existe essa possibilidade, porque se alguém foi capaz de tal coisa, a gente também é. E também, por outro lado, a gente pode ser muito bom mesmo. Porque se alguém, um ser humano, foi capaz daquilo, nós também somos, porque dentro de nós existe a mesma substância. Então, até tem uma outra história um pouquinho mais infantil, que é a história que a gente lê lá para o nosso filho, que chama Perigoso. Existe uma topeira que ela mora lá na floresta e ela gosta de ficar etiquetando as coisas. Então ela fala, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma lata, isso aqui é uma mosca, isso aqui é uma lagarta. Ela vai etiquetando todas as coisas. E aí ela avista um jacaré, um crocodilo, sei lá. E ela não consegue identificar o que é aquilo. Aí ela começa a colar um monte de etiqueta no crocodilo, esburacado, escamoso, esverdeado. Enfim, ela começa a colocar um monte de rótulo de muitas coisas que ela não entende o que é aquele bicho. Então ela começa a rotular aquele bicho com um monte de coisa. Por quê? Porque ela não conhece o que é aquele bicho. Então ela rotula do que ela acha que é. E o bicho só queria dormir ali, ele começa a comer as etiquetas e aí ela se estressa com o bicho. Enfim, no final eles acabam virando amigos. Mas o que essa historinha bobinha às vezes quer nos dizer? Nós temos a capacidade também de ficar rotulando as coisas sem conhecer. Então, quando eu rotulo que o ser humano é, sei lá, burro. Ah, eu sou uma pessoa burra. Isso é um rótulo. Mas isso é um rótulo fixo? Entende? Você é covarde. Você é ruim. Você é chato. Você é
legal, você é rápido, você é bonito. Todas essas coisas, elas não podem ser dignas de um rótulo fixo, porque essas coisas são mutáveis e a todo tempo nós estamos mudando. Então, o autoconhecimento, ele parte do princípio de entender que nós estamos sempre em mudança e que nós temos a possibilidade de mudar, de ser bom e ruim, e que nós não devemos nos rotular, fixar com um rótulo de tempero, né? Esse aqui é o salsinha, esse aqui é o chimichurri. Por quê? Isso é castrar o que é o ser humano. Você não vai estar sendo humano se você se rotula apenas de algo que é mutável, entende? Então esse é o princípio do autoconhecimento, entender que nós temos a capacidade de sermos muito bons, santos, nobres e de sermos ruins, crápulas. Isso está dentro da nossa possibilidade, tá? Não se coloque baixo demais nem alto demais. A cada momento vai caber uma escolha, uma ação, e essas ações elas vão construindo a nossa história, que aí vira até tema para o outro vídeo que eu postei aqui para vocês sobre como colocar sentido na vida. É a partir daí, das nossas ações, que vamos criando a nossa história e a partir daí criando um sentido. Tá? Mas o que eu queria falar para vocês hoje é sobre isso. Ato e potência. Nós sempre estamos em movimento. E entender que a gente é capaz tanto da bondade quanto da maldade. E não ficar nos rotulando de coisas que são mutáveis, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no meu canal para que você receba os próximos conteúdos e também me incentive a continuar fazendo mais vídeos para vocês. Abraço!